Rubens Elias, sou professor de antropologia da UFOPA. Por que é que eu me interessei por narrativas míticas? Porque desde a infância eu morava próximo a um rio, na Paraíba, e eu via muitas histórias relacionadas a seres que viviam e habitavam as águas do manguezal. Minha mãe nasceu no interior do estado de Pernambuco e ela contava muitas histórias, né, sobre lobisomem, fantasmas, aparições, as famosas botijas. E eu fui crescendo dentro desse ambiente, ouvindo essas histórias fantásticas, e me deu curiosidade e abriu essa possibilidade de eu pesquisar e estudar isso dentro de um viés antropológico. E minha mãe contava muito sobre aparições no bairro que ela morava, lá na cidade, né? Era uma cidade ainda muito pequena, então a zona rural ainda era muito ampla. Então, assim, essas narrativas, elas tinham muita força, porque ainda o rural era muito presente nessa cidade. Há uma diferença entre mito e lenda. De acordo com alguns autores, as lendas, elas são narrativas que são elaboradas a partir de vivências que ocorreram no tempo histórico. Então, assim, uma senhora que morava numa casa antiga, que faleceu, que as pessoas contam que ela aparece à noite, na varanda. Então, como essa pessoa ela teve uma vida terrena, ela está no campo do lendário. Já uma história que fala sobre a origem do mundo, né, que fala sobre a origem das coisas, como é que a gente tem que trabalhar num determinado espaço, por exemplo, o Curupira, o Ayangá, o Boto, elas estão mais próximas ao mito, porque elas estão contando de histórias de seres que falam sobre a origem das coisas e a origem do mundo, que nós chamamos de cosmogonia. Então, por que é importante? Porque fala da nossa memória, fala dos nossos valores morais, do que a sociedade pensa e acredita. Então, assim, eu acredito sim. O universo é muito amplo, as nossas experiências, elas não são apenas no plano do visível. Não faz sentido eu não acreditar. Acredito sim. Meu nome é Cleberson Freitas, sou enfermeiro e tive a oportunidade na minha jornada de trabalho, de desenvolver um trabalho junto aos povos indígenas aqui na região de Santarém. Algo que assim, a gente ficou marcado mesmo é sobre um indígena que era o pajé, né, conhecido como pajé Merandolino, residente ali na região do Arapiuns, onde o relato, ele era um curador, né, conhecido como curador, outros chamavam ele de pajé, e ele curava as pessoas com remédios caseiros, com ervas, né? Então ele era muito conhecido nessa região, vinha inclusive pessoas de outro município para ser atendido por ele, né? E o relato, assim, ele passou a ser uma lenda por alguns acontecimentos que ele fazia, que era emergir no rio, na comunidade, tem um território na região da Arapiuns, chamado Território dos Encantados. Segundo ele próprio, na época, ele relatava que naquela região do rio havia uma cidade encantada lá, e vez ou outra ele sumia por uma semana, 2 semanas, e ele ia para lá, para esse território dos encantados, né? Então, a mulher relatava que aí ele falava para a família: olha, eu vou fazer uma viagem, e eles observavam, ele entrava no rio, mergulhava e simplesmente sumia. E aí passava 2, 3 dias, e aí lá do nada ele aparecia de novo na família deles. E assim, o que o pessoal via era isso: eles não viam ele se transformar em nada, mas eles viam ele seguir em direção ao rio, mergulhava e desaparecia. Gente, meu nome é Vitória Nanda, eu sou professora e eu vim te contar um pouco da minha experiência no meu primeiro trabalho, que foi numa aldeia indígena. O folclore, para nós aqui, nós entendemos como folclore. Eles não têm essa distinção, para eles não é folclore, é parte da vida deles ali, aquilo é parte da minha vida, da minha vivência, me cria cosmologicamente, é a minha identidade, faz parte da minha construção cosmológica. O rio, ele não é um rio só,
Ele tem uma dona, uma mãe, que é a mãe d'água para mim. É um ser ali que me protege. Quando eu tinha que trabalhar, eu não podia ir no horário de meio-dia, porque o horário de meio-dia é o horário guardado para os encantados. Eu não poderia estar nesse horário andando pela aldeia. 6 horas eu também não poderia estar andando, pois é uma hora sagrada para eles. Quando eu estivesse menstruada, eu não poderia ficar andando pela aldeia, porque é um período de... Como se eu tivesse que me guardar, como mulher. Teria que me guardar, teria que ficar reclusa. Então, o que acontece, é isso que eu estou explicando para vocês, não é como a gente conhece de uma forma, que eu separo, eu não consigo separar isso da minha vida, eu vivencio isso plenamente, entende? O meu horário de trabalho, como é que eu vivia esse misticismo dentro do meu horário de trabalho? Eu não poderia ir meio-dia, eu não poderia ir às 6 horas, porque para eles é um horário sagrado, é o horário dos encantados, aí eu não poderia ir. Quando eu estivesse menstruada, eu não poderia andar pela aldeia. Então você vai vivenciando isso. Eu não poderia ir pelo igarapé, andar pelo igarapé. Você vai vivenciando e vivendo essas tradições que eram nossas também, pois eram dos nossos povos originários. Mas por nós não são vivenciados, pois eu tenho meu horário de trabalho, eu posso andar livremente, 6 horas, 5 horas, qualquer horário. A mais marcante para mim foi uma vez que eu tinha chegado de viagem e o que acontecia? A minha aldeia, a minha casa ficava a 2 km da aldeia que eu trabalhava. E o meu vizinho mais próximo ficava a uns 500 metros ou mais. E ele tinha uma taberna, como nós chamamos popularmente. E nós fazíamos compras lá, porque era o mais próximo que eu ia ter uma taberna de algo que eu pudesse comprar um alimento ou qualquer coisa. Para eu chegar na casa desse vizinho, eu teria que passar por um igarapé. Nesse período eu estava menstruada e eu tinha esquecido, porque eu tinha chegado de férias e eu passei por cima do igarapé. Voltei para casa. Quando eu volto para casa, eu lembrei, nossa, eu não podia estar andando aqui, não devia estar andando. Aí eu voltei e fiquei com aquilo, tomei meu banho e fui dormir. De madrugada eu ouço uma batida muito forte na minha porta. E a minha porta era fininha assim. Deixa eu ver o que viria na porta. E eu acordei. Essa batida, mais forte ainda, veio mais forte. Mais forte, mais forte. Eu olhava e pensei, essa porta vai... Pronto, vou morrer, porque a porta vai desabar. Tem alguém aí, eu morava com 2 idosos. Então eu pensei, gente, invadiram aqui, eu moro no meio da floresta, o meu vizinho mais próximo é 500 metros, a aldeia fica a 2 quilômetros. Eu achava que era um ataque, realmente, que era alguém ali fazendo mal para mim e que já tinha feito alguma coisa com os idosos que eu morava e era a minha partida ali. Alguma coisa ia acontecer comigo, era a hora da morte. E aí eu fiquei em choque e a minha voz não saía. Até que eu gritei, Dona Santana, que era a esposa do cacique, que era também uma senhora idosa, tinha idoso que eu morava. E aí ela acordou o marido dela e eles vieram, o que foi? Aí que eu consegui abrir a porta, eu não conseguia abrir a porta, eles pediram para abrir a porta. Eu falei, tinha alguém batendo na minha porta. E eles falaram, não, eu falei, tinha alguém batendo muito forte na minha porta. Eu pensei que a porta ia desabar, que alguém ia invadir. E eles falaram, não tinha ninguém aqui. Gente, 2 idosos de 75 anos de idade. Eles nem teriam força para fazer isso. E ela falou, faz assim, vamos dormir e amanhã a gente conversa. E aí quando eles abriram a porta não tinha ninguém. E a gente rodou ainda pela casa e não tinha ninguém. Essa foi a experiência mais forte que eu vivenciei. E aí eu liguei isso a essa tradição de que mulheres não poderiam andar menstruadas pela aldeia, não poderiam andar pelo igarapé. Eu acredito que foi por causa disso que eu recebi essa visita à noite no meu quarto. Eu sou professora Rainda Alves e quero compartilhar com vocês algumas experiências de sagrado. Como é que aqui na nossa região do Tapajós o sagrado faz parte da vida cotidiana das pessoas. Quando eu era criança, eu gostava de ouvir minha avó à noite contar histórias para as minhas tias, para os netos, sobre a Mãe d'Água, aquele ser encantado, né, que aparece no rio
e que em alguns horários específicos, como meio-dia, 6 da tarde, não era para a gente ir lá para o rio bagunçar, né? Porque esses seres estavam lá e, de certa forma, eles se sentiam incomodados. E caso isso acontecesse, algum poderia ser flechado. Esses eram termos que eu ouvia. E podia aparecer depois com sintomas de febre ou dor de cabeça. E há 30 anos eu vim para Santarém, né? E essa região eu me encantei, porque é uma região onde o contato com o sagrado, ao meu ver, parece ainda muito mais intenso. E quando eu era acadêmica de ciência da religião do IESPES, um dos trabalhos que nós fizemos sobre mitologia nos levou até as comunidades indígenas desta região, né, para ouvir relatos sobre a funcionalidade do mito na vida das pessoas, né? E o respeito à natureza. A base de todo esse contato sagrado é a religiosidade, que marca o cuidado com essa natureza. Visitando essas comunidades de Tapajós e Arapiuns, né? Ouvi um caso por exemplo, de pescadores. O respeito que os pescadores têm com o boto, embora aqui ele seja uma lenda, e uma lenda que é folclórica, né, que nós vimos no Saidé, né, essa disputa de botos, e é muito real nas comunidades. Então o boto, além de estar por trás dessa, como aquele que quando tem um casamento, né, ou seja, uma menina engravida e que ela não quer na comunidade expressar quem é o pai da criança, né, geralmente essa atitude ela é aceita quando ela diz é filho do boto, tá? Então o que está por trás, né, é uma gravidez indesejada e que essa menina, essa mãe solteira, né, geralmente ela é recriminada pela família, pela sociedade, né, pelo seu relacionamento fora de um casamento. Mas quando diz é filha do boto, então isto é aceitável, né? Eu tive uma experiência, mas ela já é uma experiência bem adulta já. Quando eu estava fazendo mestrado, eu fui fazer um mestrado em Uratuba. Então, geralmente eu chegava de madrugada, porque o bar era noite, eu chegava uma hora da manhã. E uma vez eu cheguei 1h da manhã e creio que eu não me protegi, né? Porque quando a gente chega num lugar desse, a gente primeiro pede permissão, né? Diz que a gente está lá só de passagem, que a gente não está lá para invadir nem nada, né? Então, nós não estamos violando nenhuma regra. Então eu creio que talvez eu não tenha feito todos esses cuidados, né? E eu morava com uma senhora que ela era pajé, né? Como o pessoal chama, ela era magé, né? Que é o feminino de pajé. E eu morava com ela. Então na noite, que era madrugada, 1h, eu comecei a sonhar. E eu sonhava, na verdade, eu sonhei com meu esposo. Eu sonhei com meu esposo chegando, e ele chega justamente com essa imagem do boto que a gente tem, né? Ele chega de branco, de chapéu, mas o rosto era do meu esposo, né? Então ele chega, ele vem até mim, né? Ele deita na minha rede, né? E aí, o que acontece? Ela começou a perceber que estava acontecendo alguma coisa errada, né? Bom, acordamos pela manhã. Então ela perguntou para mim o que eu tinha sonhado, né? Ela falou assim: Isa, o que você sonhou? Aí eu falei assim: eu sonhei com meu marido, que ele chegava de branco, com um bom... Parecia assim, a história do boto. Eu falei assim, parecia a história do boto. Aí eu falei, por quê? Ela falou, não, porque você estava fazendo muito... Tu estava como se você tivesse... tinha muitos ruídos, muitos sons no teu sonho, né? No teu corpo. E eu imaginei que você estava passando mal, né? E eu queria saber então com quem que você estava. E eu falei, eu sonhei assim, e eu fiquei imaginando, contei pra ela, né? Então o que ela falou? Ela falou, hoje, né? Nós vamos procurar te proteger, né? A gente vai lá no pajé
e nós vamos pegar em virataia, né? Nós vamos pegar alho roxo, né? E mais umas folhas de proteção lá. E eles foram para lá, que a pajé pegou todas essas folhinhas e fez vários amuletozinhos. Então à noite eu dormi com esses saquinhos de pimenta malagueta também, estava tudo lá naquele saquinho. Então ela fez 4 saquinhos. Então eu dormi com 2 aqui desse lado aqui na frente, 2 atrás da minha costa, né? E ela fez um aqui pro meu pescoço, tipo um amuletozinho aqui, né? Então eu dormi com isso. Quando foi tipo 6 horas da tarde, por incrível que pareça, me deu um sono. Mas, gente, me deu um sono, eu não conseguia ficar com olhos abertos, né? E aí ela chamou um miudinho assim, chamava Macaxeira, né? Macaxeira, vai lá. Então nós fomos dormir. Macaxeira dormiu do meu lado e eu desse lado. Sucede que do lado dessa casa, é uma casa grande, né? De palha, só de madeira e palha, né? Madeira, essa casa coberta de palha, essa casa de madeira, meio chão de barro. Do lado, no canto, tinha uma pimenteira. Pimenteira daquela, né? Malagueta, bem no canto, linda. E eu até olhei pra ela e falei, nossa, esse comer é tão bom de apanhar. Fui dormir 6 horas, porque eu estava assim, arrasada de sono. Então eu fui dormir e, segundo a informação dela e de todos os comunitários, essa noite foi uma noite que eles não conseguiram dormir. Porque eles chamam de bicho, né? Não chamam de boto, né? Porque ele começou a assobiar, ele começou a andar, porque ele queria entrar na casa e ele não podia entrar na casa. Porque a casa foi toda defumada, né? Ela foi toda preparada para mim que estava lá dentro, para ele não entrar. E ele não conseguiu entrar. E quando foi de manhã, e eu sonhava, mas eu não conseguia lembrar o que eu sonhava. Dessa vez eu não conseguia lembrar. Quando foi de manhã que nós acordamos, a pimenteira, gente, tava todas as pimentinhas no chão, ela tava pelada, sem folhas e sem pimentas, tudo estava no chão, como se alguma coisa tivesse passado ali e arrancado tudinho aqui, né? Então essa foi a minha experiência com um sobrenatural chamado boto, né? E como que a minha avó me tratou. Além desse tratamento, né, que nós tivemos nessa noite, e aí eu passei 3 noites dormindo com essa proteção, e durante praticamente esses 3 dias que eu estava em tratamento, para que o boto perdesse o meu rastro, que era assim, meu rastro, ele tinha pegado o meu rastro, então ele estava atrás de mim, né? E aí o que ela fazia? Eu andava com ela e ela andava atrás de mim, então ela ia apagando as minhas pegadas. E ela andava atrás de mim, eu achava estranho como é que ela andava atrás de mim. Eu queria que ela andasse do lado dela, então eu ficava todo tempo tentando acompanhá-la. E depois, quando passou todo o tratamento, ela veio me explicar por que ela andava atrás de mim, porque ela estava apagando, eu caminhava, né, tinha deixado as pegadas, e ela ia apagando para o rosto, para o boto, digamos assim, perder meu contato. E foi verdade. Então, depois desses 3 dias que eles estão despistando o boto, né? É uma expressão da gente, eu passei uma semana, 7 dias também, todos os dias, de manhã, 6 horas da manhã. E 6 horas à noite, sendo defumada com virataia. Então, de manhã eu sentava, né? E eles vinham fazer uma defumação de manhã. E à tarde também, quando o sol ia se pôr, eles também defumavam com virataia. Segundo eles, isso era para que o boto, ou essa entidade, ou esse sobrenatural, nunca mais me encontrasse, né? E eu pudesse viajar. Porque se ele não tivesse feito esse trabalho, eu não poderia, né? Toda vez que eu fosse viajar, eu fosse para um lugar de muita relação com a natureza, né? Então eu teria esse tipo de contato, né? Ele estaria sempre, digamos, me espreitando. Então eles fizeram todo um tratamento, então foram 3 dias, né, com tratamento de dormir, para poder tirar, e 7 dias e que a minha avó Josefa caminhava comigo, apagando as minhas pegadas, para que o boto também não fosse atrás de mim.
E isso é verdade mesmo. Depois disso eu nunca mais tive problema nenhum com nenhum ser sobrenatural. Lendas folclóricas na Amazônia. Ele, o Boto, encantador dos rios, transforma-se num guapo rapaz, portando um chapéu, escondendo um furo no alto da cabeça, por onde respira. Na Amazônia, também o tapuio escuta o cantar da iara e fica mundiada. E os índios e caboclos também encontram-se com a caipora para conseguir um poderzinho. Encontram-se também com o Napinguari, criatura descomunal como o macaco. Quando o encanto termina, vem o espanto no assovio do Curupira. Depois aparece o demônio do Jurupari. O jeito é pedir a Deus pela Macunaíma e o canto melodioso do Irapuru. A estrada na floresta é uma festa, até o amuleto Muiraquitã, investido de enorme poder, igual ao preciso Japur, o grande guerreiro amigo de Deus. Ainda na festa das lendas amazônicas, vem canto do Japim, do Jurutaí, do Anu e no Juruti Pepena, e as canções do Tajá, Vitória Régia e a lenda do Açaí, o mito do Ximbui, o mito Boiúna e até a cobra Norato, como num grande arraial na Amazônia.